Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 15 e seguinte, diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Você pode dar uma glória a Deus? Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te, abra os olhos do moço para que veja. Olha que lindo, irmão. O Senhor abriu os olhos do moço, do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo. Você crê? Dê um glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Quando os sírios, que eram os arameus, desceram na direção de Elias, porque o rei mandou prender Elias. Você não estava no domingo passado, deixa eu te contextualizar rapidamente. O rei da Síria estava em guerra contra Israel, e toda vez que ele articulava com seu conselho de guerra atacar em tal e tal lugar, Deus revelava a Eliseu o que iria acontecer. Eliseu mandava mensagem para o rei, dizendo: não passe em tal lugar, e o rei podia então tomá-los de emboscada. E o rei da Síria não entendeu nada do que estava acontecendo, fez uma reunião com o seu conselho de guerra e perguntou: quem aqui é do lado de Israel? Isso é, tem alguém aqui que conta tudo o que acontece, toda a estratégia de guerra. E um dos seus, meu Deus, e meus irmãos, isso é muito poderoso. Deixa eu te falar uma coisa: leia a Bíblia com vontade de ouvir o coração de Deus. Leia a Bíblia em oração e pedindo: Senhor, eu quero viver a tua palavra. Senhor, eu quero entender e receber o que a tua palavra diz. Senhor, eu quero crer em tudo que a tua palavra diz. Aleluia. E aí um dos servos lá do conselho de guerra do rei vira para ele e diz assim: meu senhor, ninguém aqui está trabalhando para o inimigo, mas aqui em Israel tem um homem, um servo de Deus, Eliseu, e tudo que o Senhor decide aqui, ele sabe, porque Deus revela a ele. Aleluia. E mais, até o que o Senhor pensa lá no seu quarto de dormir, ele sabe e avisa o rei. O rei endoidou e disse assim: eu tenho que prendê-lo. E mandou, diz a Bíblia, nesse mesmo texto de 2º livro dos Reis, capítulo 6, mandou um forte exército para prender Eliseu. E foram de madrugada para tomá-los dormindo. Cercaram todo aquele vale, cercaram a cidade. Daí, e aí o Geazi, o servo, o parceiro de Eliseu, o cabra que trabalhava com ele, que servia, levantou mais cedo. E quando ele abriu a porta da casa, ele viu um exército, carros e cavalos, um exército grande para prender um homem. E ele endoidou, correu lá para gritar para Eliseu o que estava acontecendo. Eliseu vira para ele e fala assim: não temas. E o Senhor está te dizendo hoje: não temas, não temas, não temas, não temas. E aí vem essa resposta: não temas, porque mais, você pode dizer isso, eu não temerei, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles a serviço do diabo. Glória a Deus. O Senhor abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagem de fogo, ou carros de fogo, ao redor de Eliseu. Quando os sírios desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Senhor, fere esse povo, esse exército de cegueira. Então Deus os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Glória a Deus, aleluia. Segue o texto. E Eliseu disse: eles ficaram todo mundo perdido, porque eles ficaram cegos. E Eliseu foi até eles e falou assim: vocês estão no lugar errado. Olha só que lindo.
Este não é o caminho, nem esta é a cidade. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. É claro, todo mundo, só um exército todo, segurando um no outro, porque está todo mundo cego, e Eliseu na frente, puxando esse povo, e levou até a porta do rei, ele os guiou até a cidade de Samaria. Continua, assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abra os olhos desses homens para que eles possam ver. Então o Senhor lhes abriu os olhos, e eles viram que estava dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? É de arrepiar o texto, irmãos. Aleluia. Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordene que eles sirvam comida e bebida, e deixe que comam, bebam e voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas essa versão fala Arã, mas as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Glória a Deus. Então diga comigo: Senhor, abra os meus olhos. Glória a Deus. Tem algumas aplicações para nós aqui. Primeiro, Deus vai abrir os seus olhos espirituais para que saibas que você está bem protegido. Portanto, como profeta do Senhor, estou dizendo: você não está só. Você pode dizer: eu não estou só. Mais forte. Diga: o Senhor é comigo. Mas nós vamos viver essa realidade se nós orarmos e pedirmos. Imagine, por exemplo, uma pessoa que ganhou uma herança muito grande, muitos bens, mas que continua lá no morando lá no buqueirão, não toma posse do que tem, não toma posse dos bens e continua vivendo pobre, miserável. Tem um hino antigo que a gente cantava e canta, que diz: tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós é nossa herança. Agora, se você não ler a palavra de Deus, se você não meditar na palavra de Deus, como é que a sua fé vai ser ativada? Como é que você vai ser fortalecido espiritualmente, se você não tiver uma vida de intimidade, de oração com Deus, de jejum, de busca? Você será um crente fraco, um crente derrotado, com tanto poder de Deus à sua disposição, com tanta graça, com tanta misericórdia, com tanta provisão, com tantos milagres e com milhares de anjos para te servir e te abençoar, mas você não se posiciona. Pedi e dá-se-vos-á. É para quem pede, é para quem crê. E ao crer a gente descansa. Amém? Amém? Então a primeira palavra é: ore pedindo que Deus abra seus olhos espirituais. E Deus vai abrir, para que você saiba que você não está só, que você está bem protegido. Por que Eliseu sabia disso e o ajudante não? Olha que coisa. O cara era ajudante dele, andava com ele, via milagres que ele operava, via sinais maravilhosos, mas não entrava no coração dele. Você está entendendo isso que eu estou falando? Quanta gente está assim na igreja, como Geazi. Meu Deus, vivemos tempos difíceis. Nós estamos muito perto da volta de Jesus. Os sinais estão se cumprindo a todo tempo. O tempo é curto. Tem uma agenda mundial chamada Agenda 2030, que tem um plano de resetar. É um reset na economia mundial e na população mundial. Isso através de quê? De fomes, de pestes, de guerras,
de vírus, de bactérias, é destruição mesmo, porque eles querem acabar com tudo, ou quase tudo, reduzir de 8 bilhões para 1 bilhão de habitantes, para começar de novo em uma nova economia, um novo governo mundial único, e a Bíblia fala que esse governo mundial único chama-se governo do anticristo. Essa agenda está aí, correndo às pressas. Você pode ver que está tudo conectado, o que acontece num país acontece no outro. A própria justiça, que se está se tornando tantas vezes instrumento de injustiça no mundo afora, sendo usada, todos os governos sendo usados e preparados para esse propósito, e você precisa se posicionar como um guerreiro espiritual. Passou o tempo de ser um frequentador de igreja, de ser um mero religioso. Passou o tempo, é tempo de levantar-se como guerreiro espiritual, para ser voz de Deus nessa terra, para guardar a sua casa, para ser um guerreiro que se posiciona espiritualmente em favor da sua casa, em favor dos seus, e barrar o poder do inimigo, crendo que os anjos de Deus estão guardando, agindo, refutando, desmascarando e destruindo as obras do diabo. Dê um glória a Deus. O que é esse negócio de olhos espirituais abertos? Ouça, é a capacidade dada por Deus de ver o mundo espiritual, e está além do que os olhos físicos podem ver. A capacidade dada por Deus, você pode dizer, olhos espirituais abertos, diga, é a capacidade dada por Deus de ver o que os olhos físicos não conseguem ver. É ver o que está por trás de tudo isso. Aproveito também para falar sobre o importantíssimo dom de discernimento espiritual, que é uma grande necessidade, e o apóstolo Paulo fala para nós orarmos pedindo os melhores dons espirituais. Fala ou não fala? Em Coríntios. E esse é um dom essencial, importantíssimo, o dom de discernimento de espírito. Ouça, o discernimento de espíritos é um dom extremamente valioso, e eu te encorajo a desejá-lo e a desenvolvê-lo. O discernimento de espíritos dá às pessoas uma percepção sobrenatural da esfera espiritual, quando Deus permite. O discernimento de espíritos é um dom dado para que possamos conhecer a verdadeira natureza de uma pessoa ou de uma situação. Você bater o olho numa pessoa e saber o que está por trás dela, qual é a ingerência sobre a vida dela, ou a gerência sobre a vida dela. E às vezes a gente está lutando, e a Bíblia fala contra quem é a nossa luta, que não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Às vezes a luta é espiritual, mas você está guerreando com a força do braço, está guerreando com as mãos, está guerreando com a boca, está brigando, está se tornando inimigos, sem entender o que está por trás daquela situação, que é o diabo. O diabo é anti-Deus. Então, se Deus te ama, quem crê que Deus te ama? Quem crê que Deus mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário por causa da sua vida, levanta a mão e dê um glória a Deus bem forte. Então, se Deus te ama, o diabo te odeia. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir, e Jesus diz assim: mas eu vim, falando dele, eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Então o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que o que você já viveu até agora. O que Deus tem para a sua vida é muito maior do que o que você já viveu até agora. O que Deus tem para a sua casa é muito maior do que o que você já viveu até agora. Mas você precisa desejar isso, você precisa querer isso, você precisa orar por isso, e você precisa pautar, colocar a sua vida na presença do Senhor e dizer: Senhor, aqui ó, olha para mim, sonda meu coração, vê se tem alguma coisa em mim que não te glorifica, limpa a minha vida. É preciso pedir perdão pelos pecados, abandonar pecado e receber o perdão de Deus, e se posicionar espiritualmente para receber essas bênçãos que Deus tem para a sua vida. O nosso mundo está cheio de engano, e muitas pessoas não são quem parece ser. Quem entendeu isso que eu estou falando? Nosso mundo está cheio de engano, e muita gente é uma coisa, mas na verdade é
outra. Mostra uma coisa, mas na verdade é outra. Então nós precisamos de discernimento espiritual, para a gente não ser enganado. Amém? O dom de discernimento espiritual nos ajuda a ver por trás das máscaras que as pessoas costumam usar para poder saber o que realmente está acontecendo. E mais, o dom também nos ajuda a sentir quando alguma coisa é boa ou quando uma pessoa tem um bom coração. Eu tenho dentro da minha casa minha esposa que tem esse dom de discernimento de espírito. Ela é isso é um radar espiritual. Esse dom é muito aguçado na vida dela. Já teve situações assim de alguém ligar, eu atender o telefone e ela virar para mim e falar assim: Ronildo, depois que terminar a ligação, quem é essa pessoa? Cuidado com essa pessoa, isso, assim. Tantas e tantas e tantas e tantas situações de bater o olho assim e Deus mostrar quem é a pessoa, se tem intenções boas ou se não tem. Então, concorda comigo que nós precisamos orar por esse dom espiritual para a nossa vida? Amém? Eu falei isso domingo passado, às vezes o diabo manda uma pessoa para trabalhar com você, e a pessoa com toda a credencial, você olha no currículo, você contratou pelo currículo, mas se você tem discernimento espiritual, você vai saber se é de Deus para pôr ali ou não, que às vezes não é de Deus para pôr, e às vezes tem um outro que não tem a qualificação daquele, mas você também tem o discernimento espiritual e percebe: posso trazer, é de Deus, vai ser bênção. Dê um glória a Deus. Assim também na sua casa, quem vai entrar na sua casa? Quem vai aproximar dos seus filhos? Quem vai relacionar com você? Quem vai trabalhar na sua casa? Quem vai tocar na sua vida? Isso se aplica a tudo, irmãos, até quem vai fazer sua unha e seu cabelo. É preciso discernimento espiritual, porque o inimigo vai ficar o tempo todo armando ciladas para a gente. Posso seguir? A intimidade com Deus é a resposta para ter esse dom. Diga: a intimidade com Deus é a resposta para ter os olhos espirituais abertos. Salmo 25:14 diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Deus vai mostrar para você que Ele tem aliança com você. Com quem? Com quem tem intimidade com Deus. Nós precisamos estar atentos o tempo todo. Salmo 34:7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse temer aqui é aqueles que têm uma aliança com Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Diz que tem anjo de Deus guardando a sua vida e te livrando. Tem uma oração que eu faço muitas vezes durante o ano, muitas vezes na semana. É um salmo: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando o inimigo nos cercou, o diabo teria nos engolido vivo, mas o Senhor não nos deu por presa aos dentes dos nossos adversários. Glória a Deus. Oh, aleluia! Davi tinha consciência disso. Quantas ciladas! E ele se refere muito a perseguição que ele sofreu por parte de Saul, e não devendo, e Saul dia e noite para cima dele, tramando contra a vida dele, e ele dizendo: se não fosse o Senhor, o inimigo teria nos estraçalhado, teria nos destruído, mas Deus não nos deu por presa aos seus dentes. E eu quero dizer que Deus não te dará, e não dará a sua casa, sua família, sua descendência por presa aos dentes do diabo. A segunda palavra para nós é: Deus manda os anjos para nos proteger. Veja sobre o serviço dos anjos aos santos. O grande teólogo e reformador João Calvino escreveu as Institutas da Religião Cristã. Foi o grande pai da reforma cristã, juntamente com Lutero. E ele diz assim: os anjos são distribuidores e administradores da beneficência divina, das bênçãos divinas com relação a nós.
Os anjos dão atenção à nossa segurança. Está dizendo que os anjos de Deus te protegem, encarregam-se da nossa defesa. Dá para dar um glória a Deus? Dirigem nossos caminhos e exercem uma solicitude constante, no sentido de que nenhum mal nos atinja. Aleluia! Eu fiz uma pesquisa rápida. A palavra anjo aparece 300 vezes no Antigo Testamento, em 24 livros, 300 vezes. Isso não inclui, só a palavra anjo, não inclui, por exemplo, termos utilizados para designar anjos como estrela da manhã, está falando de anjo, querubins, categoria de anjo, serafins, categoria de anjo, espíritos ministradores, está falando de anjo, vigias, também falando de anjos. Ao todo, no Novo Testamento, o termo anjo e seus equivalentes encontram-se em 35 livros da Bíblia, em toda a Bíblia, em 35 livros. A palavra ângelos, que é anjos, aí só que o Novo Testamento foi escrito no grego, então a palavra é ângelos, falando de anjos, aparece 175 vezes no Novo Testamento. Se você ler, por exemplo, o Atos dos Apóstolos, você vai ver inúmeras citações, inúmeras situações de intervenção dos anjos. Então ouça, eu vou falar, vocês repetem. Os anjos são espíritos ministradores enviados para o serviço a favor daqueles que vão herdar a salvação. Aí eu pergunto, preste atenção na pergunta: quem é que tem direito à salvação? É todo mundo? É quem? Vocês sabem responder? Quem tem direito à salvação? É tão simples a resposta que vocês não sabem o que dizer. Os lavados e remidos pelo sangue de Jesus, isto é, as pessoas que fizeram uma aliança com Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, estão escritas, registradas no livro da vida, no livro da eternidade, estão livres da condenação eterna do fogo do inferno. Então estes vão herdar a salvação. Dê um glória a Deus. Estou sendo bem didático. Então, os anjos são espíritos ministradores enviados para o serviço a favor de quem? De quem? De todo mundo? De quem? Dos salvos, dos remidos, dos lavados pelo sangue de Jesus. A favor de quem? De quem aceitou a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Estou tirando de trás da orelha? Não. Hebreus, carta aos Hebreus, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 14. Eu estou só repetindo ipsis literis o versículo bíblico. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e ele os livra. Salmo 34, 7. Vou te dar alguns lances rápidos. Jesus no Getsêmani, preste muita atenção. A Bíblia diz que ele está orando, e ele sabia que aquela noite ele seria entregue para ser crucificado em nosso lugar. Lembra que ele ora e seu suor se transforma em gotas de sangue, ok? E ele pede: Pai, se possível, passa de mim este cálice, isso é, essa dor, isso que está proposto para eu passar. Ele está falando como homem ali, mas contudo faça-se a tua vontade. Então ele submeteu-se à vontade de Deus. Ok, aí daqui a pouco vem uma turba, vem um ajuntamento de soldados para prender Jesus. E quando eles chegam, e lembra que Judas vem, a senha que ele usou para identificar que era Jesus é dando um beijo em Jesus. Quando ele faz isso, que os soldados vêm prendê-lo, e Jesus pergunta: a quem procurais? Eles caem para trás,
Pedro saca uma espada, e não era esgrimista, não tinha especialidade nenhuma com espada, ele era pescador. E aí Jesus manda ele guardar a espada, e ele solta a espada, consegue arrancar a orelha de um cabra, e Jesus pega, cola no lugar e tal, resolve o problema. Malco, ok? E Jesus o repreende. Mateus capítulo 26, 25 e seguinte diz assim: então Jesus lhe diz para Pedro: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso pedir ao Pai que me mande neste momento mais de 12 legiões de anjos? Ainda diz, pedir mais de 12. Então vamos fazer uma continha. O exército romano era chamado ele tinha as legiões, eram juntamentos de soldados. Cada legião do exército romano tinha 6.000 soldados. Diga, 6.000 soldados. E Jesus está usando uma linguagem romana, ok? Então ele está usando uma linguagem técnica de guerra. Ele está dizendo: eu poderia pedir ao Pai que me mandaria mais de 12 legiões de anjos para me guardar. Tá, 12 legiões de anjos é igual 12 vezes 6.000, que corresponde a 72.000 anjos, ok? Porém, teve uma guerra em Israel, em 2º livro dos Reis, capítulo 19, 35 e 36, diz assim: então naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios 185.000 soldados. Quantos anjos fizeram isso? Um anjo. Dê glória a Deus. Vou ler de novo. Naquela noite saiu um anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios 185.000. Quando se levantaram os demais, os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi e voltou para Nínive, capital da Síria. Um anjo matou sozinho quantos soldados? 185.000 soldados. Então vamos lá. Jesus falou que poderia pedir ao Pai para mandar quantas legiões? Mais de 12, mas vamos pensar só em 12. 12 legiões, cada legião correspondendo a 6.000 soldados romanos, daria um total de 72.000 anjos. Um anjo sozinho derrotou 185.000 soldados. Dê glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. 12 legiões de anjos por 6.000, 72.000. 72.000 anjos vezes 185.000, que é o valor, a quantidade de gente que um anjo matou em estado de guerra. 72.000 vezes 185.000 dá 13.320.000.000 de anjos. E Jesus disse que poderia pedir ao Pai para mandar mais ainda. Dá para você glorificar Jesus e aplaudir Jesus? Glória a Deus. Amém? Pegou aí? Então tem muitos anjos de Deus aqui. Aonde você vai tem anjo de Deus. Você não precisa ficar com medo, ficar encurralado. O inimigo vai tentar te enganar, vai te oprimir, vai te meter medo. Você não precisa ficar indo nos lugares difíceis para provocar ninguém, né? Eu vou lá no tal lugar, tal hora, não. Eu vou em qualquer lugar dessa cidade se eu tiver necessidade. Eu oro e descanso no Senhor e peço: Senhor, põe os teus anjos para estar comigo. E acabou, está resolvido o problema. Glória a Deus. Que eu quero te dizer que tem anjos de Deus para guardar os salvos, os remidos em Cristo Jesus. Vamos terminar nossa conta. A população no império, na época do Império Romano,
em 33 depois de Cristo, era de 59 milhões de pessoas. A população de todo o vastíssimo Império Romano era de 59 milhões de pessoas. Hoje a população mundial é 8 bilhões. E nós fizemos uma conta aqui de 13 bilhões e 320 milhões de anjos. Glória a Deus! Então tem anjo sobrando aí para tomar conta da sua vida. Louvado seja Deus. Para destruir os 59 milhões de habitantes no ano de 33 depois de Cristo, Jesus Cristo precisaria apenas de 32 anjos. 32 anjos, cada anjo equivalendo a 185 mil soldados gentios. 32 vezes 185 mil daria para consumir, matar, aniquilar os 59 milhões de habitantes e 200 mil habitantes em todo o Império Romano. Se tem um exército do inimigo, tem um exército muito mais poderoso da parte de Deus para te guardar. Glorifica Jesus. Em Êxodo capítulo 33, versículo 2, Deus diz a Moisés que enviaria um anjo para derrotar os inimigos. Enviarei o anjo diante de você, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Ele está dizendo: eu vou mandar o anjo e nós vamos resolver isso. Portanto, a palavra de ordem do Senhor para a sua vida é: ande com Deus, não tema o inimigo. Olha para quem está do seu lado e diga: ande com Deus, não tema o inimigo. Isaías 41, eu estou concluindo. Não temas, porque sou contigo, diz o Senhor. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, meu braço forte. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se levantam contra ti, tornar-se-ão em nada, os que contendem contigo perecerão. Você vai buscá-los, procurá-los, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e a coisa de nenhum valor os que guerreiam contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Hebreus 13:6, o Senhor diz assim: com confiança ousamos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Quem quer isso? Para que você saiba que você está bem protegido. Glória a Deus. Peça ao Senhor para abrir seus olhos. Quando o inimigo vier, haja, ore, haja, e não perca a sua paz. Quando vieram, Eliseu: o Senhor fere. Os olhos ficaram cegos. Ele pegou todo mundo e levou até dentro de Samaria, soltou lá na casa do rei. O rei: posso matá-los? Não, mate só os que você conquistou com a sua espada. Põe mesa, põe comida para eles. E eles comeram e voltaram envergonhados para o rei da Síria. E ficou um tempo muito longo, vários anos, sem a Síria atacar novamente, declarar guerra novamente contra Israel. Fique em pé, por favor. Vamos fazer uma oração? Diga comigo: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, põe a mão direita aí, ore com fé. Se orar por orar, vai entrar no ouvido e sair no outro, nem sobe daqui. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda
que se levantasse contra mim uma guerra, eu confiaria no Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo, porque no dia da adversidade Ele me abrigará, Ele me guardará, e no oculto da sua morada me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso oferecerei ofertas de júbilo na casa do Senhor. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor.